Bom, pessoal, muito bem. Então, voltando, né, à nossa aula, eu tinha começado na aula passada sobre o gás ideal, né? Eu tinha falado para vocês que a gente ia dividir o estudo do gás ideal em duas partes aí. A gente falou a primeira parte na aula passada, né? Basicamente, o que a gente falou na aula passada foi descrever o gás ideal sobre algumas abordagens, né? Primeiro sobre a abordagem termodinâmica, né? A gente encontrou a entropia do gás ideal via termodinâmica. Vamos colocar aqui alguns detalhes, né, que a gente achou na aula passada. Então, primeiro, a gente chamou de gás ideal um sistema composto por N partículas, nas quais as partículas são tão diluídas que elas praticamente não interagem, né? Ou, numa situação realmente ideal, elas realmente não interagem, né? Então, essa situação pode ser bem descrita por uma hamiltoniana do tipo pi quadrado sobre 2m, e eu somo sobre todas as partículas, né? Então, essa aqui seria a hamiltoniana de um gás ideal. Note que eu tenho só um termo cinético aqui nessa hamiltoniana. Eu não tenho um potencial, né? Seria como se fosse potencial zero aqui, que seria um potencial de interação, por exemplo, ou potencial de repulsão, qualquer coisa do tipo. Isso não existe no gás ideal. O único componente da hamiltoniana é um componente que depende somente do termo cinético, né, dado pelo momento ao quadrado, né, o P ao quadrado. I aqui significa a iésima partícula, então eu somo aqui sobre todas as partículas. Esse vetor P aqui é um vetor tridimensional, né, representando as três posições, ou melhor, as três coordenadas da minha partícula, né. A gente viu também que um gás ideal também pode ser descrito por PV é igual a N kBT, essa chamada equação de Boyle dos gases ideais. Se você preferir, também você pode usar como sendo o número de moles vezes a constante universal dos gases vezes o T, né? Então são duas formas aqui para você usar. Uma usando o número de partículas e a constante de Boltzmann, kBT. Aqui P, desculpe a anotação, né? Esse P aqui é momento, esse P aqui é pressão, né? Eu posso usar um P estilizado aqui para deixar claro que esse cara aqui é pressão e esse cara aqui é momento, né? São duas entidades físicas diferentes, embora sejam representados pela mesma letra P aqui. Mas então voltando, né? P é pressão, V é volume, é o volume que contém aqui as partículas, N é o número de partículas, KB é uma constante, é a constante de Boltzmann, e T é a temperatura, né? Ou, se você preferir, você pode usar também não o número de partículas, mas o número de moles. Então, Nzinho aqui é número de moles. Só que aí você tem que usar outra constante, não a constante de Boltzmann, mas a constante R, que é a constante universal dos gases, né? E outra propriedade também que a gente colocou na aula passada, né, é a energia total do meu sistema, a energia interna desse meu gás aí, né? A gente chamou de U ou E, né? A energia total do meu sistema, dado o teorema da equipartição, que diz que cada termo quadrado da hamiltoniana contribui com meio de kBT para a energia total do sistema, né? Então, se eu tenho kBT aqui, eu preciso multiplicar pelo número total de termos quadrados na hamiltoniana. Então aqui eu tenho, cada partícula eu tenho 3 termos quadrados, né? Aqui, embora seja só um termo, mas é um vetor de 3 componentes. Então cada partícula tem 3 componentes quadráticos aqui na hamiltoniana. Então eu preciso multiplicar por 3 e, é claro, o número de partículas, né? 3 vezes N. Então essa é a energia do gás ideal, 3 meios de N kBT. Essa é a energia total de um gás ideal, né? Muito bem. Só para finalizar essa parte aqui de organização aqui da aula passada, né? Eu só queria colocar aqui para servir como gabarito para a gente aqui a entropia desse gás ideal.
A gente calculou na aula passada, deixa eu procurar minha colinha aqui. Só um minutinho. Aqui, a entropia do gás ideal. Né? Se eu chamo S como sendo S sobre N, ou seja, S é entropia por partícula, a entropia do gás ideal é igual a 3/2 de Kb log de Uzinho. Uzinho é energia sobre N, mais Kb log de V, onde Vzinho é Vzão sobre N, uma espécie de volume por partícula, né? Mais uma constante, certo? Essa é a entropia do gás ideal, que foi calculado usando princípios termodinâmicos, né? O que significa usar princípios termodinâmicos? Significa que eu usei propriedades macroscópicas ou fenomenológicas, né, vamos dizer assim. A gente usou informações fenomenológicas para chegar nessa expressão, né? Isso não é o que a mecânica estatística faz, né? Se vocês se lembram que a diferença entre termodinâmica e mecânica estatística é que termodinâmica usa propriedades macroscópicas do sistema, ou posso chamar de propriedades fenomenológicas, né? O que são variáveis macroscópicas, por exemplo? São pressão, volume, número de partículas, temperatura. São coisas que estão associadas com o coletivo, estão associadas com o gás em si, e não com as suas partículas, né? A mecânica estatística, por outro lado, ela considera propriedades microscópicas do sistema. Ou seja, ela parte das interações ou das informações no nível dos componentes do sistema, né, no caso aqui são os átomos, e aí, a partir dessa abordagem microscópica, né, abordagem no nível das entidades do sistema, a mecânica estatística calcula ou prevê as propriedades macroscópicas, né? Então, nesse caso aqui, essa equação, a gente deduziu ela a partir de propriedades macroscópicas, certo? O que eu quero fazer agora é usar a mecânica estatística para tentar chegar nessa expressão, certo? Usar propriedades microscópicas para chegar nesse resultado, nessa entropia do gás ideal. Certo? Fabiano, Sim? o que é esse negócio aí, o último termo? O que é? Ah, é uma constante, desculpa, Ah, esqueci de tá, falar, né? CT, constante. tá. É um número que não depende da energia, não depende do volume, não depende do número de partículas. É um número, certo? Pode ser zero em algumas situações, né? O fato é que ele é constante em relação a essas variáveis que aparecem aqui. Ela não é uma constante que não depende da energia, não depende do volume, não depende do número de partículas. Certo? Então, muito bem, pessoal. Então, agora sim, começando, né, a aula de hoje aqui, eu vou começar com um modelo que é o modelo de Boltzmann, ou chamado gás de Boltzmann, na verdade. O gás de Boltzmann. O que é o gás de Boltzmann? Suponha que eu tenha... suponha que EJ seja uma das possíveis energias assumida por partícula. Você pode pensar que é um nível de energia, tá? Esse aqui é o jésimo nível de energia do meu sistema. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a energia total do meu sistema, ou seja, a energia do gás, vai ser o número de partícula, que eu vou chamar de NJ, que possui energia EJ. Certo? Tem NJ, número de partículas que tem energia EJ, vezes EJ. E aí eu somo tudo aqui, sobre todos os níveis possíveis, né? Sobre cada um dos jésimos níveis de energia possíveis. E aí eu tenho energia total, né? E é claro, para valer
para ter coerência, eu preciso que a somatória do número de partículas que estão nesses j-ésimos níveis de energia, se eu somo sobre todos os níveis de energia, isso aqui tem que dar o número total de partículas, né? Então, só para resumir, eu posso dizer que NJ é o número de partículas que possuem ou com energia EJ. Certo? Então, EJ é uma das energias. Eu posso ter, por exemplo, o EJ pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, etc. Né? Aqui numa situação discreta. Suponha que as energias sejam discretas e assumam esses valores. Então, NJ seria o número de partículas que tem energia 0, por exemplo. Certo? Ou poderia ser o número de partículas que tem energia 1, e assim por diante. Então, valendo essas considerações, a energia total é dado por essa expressão, né? O número de partículas que tem cada uma das energias, eu somo tudo. E o número total de partículas é a somatória do número de partículas em cada nível de energia. Né? Se vocês forem calcular aqui, por exemplo, o número de microestados possíveis, por exemplo, se eu tenho só duas energias possíveis, suponha que EJ assume E0, que é igual a 0, e E1, que é igual a 1, por exemplo. Ou seja, é um estado que eu tenho dois níveis de energia, né? Desculpa, é um sistema que tem dois níveis de energia. A gente sabe que o número de microestados vai ser o número de partículas vezes o número de partículas no estado 0, ou seja, com energia 0, fatorial, número de partículas no estado de energia 1. Né? Então, esse seria o número de microestados possíveis. Tá? Essa é uma situação que eu tenho dois níveis de energia. Se eu tivesse três níveis de energia, suponha que eu tenha E0, que seria zero, uma energia 0, né? E1, 1, E2, 2. Por exemplo, esses números aqui são arbitrários, tá? Só para deixar claro que eu tenho uma energia que tem energia 0, por exemplo, outra que tem energia 1, outra 2. Duas unidades quaisquer, né? Então, nesse caso aqui, o número de microestados seria N fatorial, N0 fatorial, N1 fatorial, N2 fatorial. Né? Você pode fazer a conta depois, você vai perceber que eu chego nessa expressão aqui. Né? Então, tenho essa regra aqui que o número de estados possíveis vai me dar o número de elementos que vão estar aqui no denominador, né? dessa expressão. Essa expressão aqui a gente já demonstrou aí nas aulas anteriores. Né? Então, aqui seria um caso um pouquinho mais geral, mas valendo a mesma lógica. Né? Então, eu sempre uso o n fatorial dividido pelos números de elementos em cada nível de energia. Se eu tenho dois níveis de energia apenas, eu vou ter só dois termos aqui nesse denominador. Se eu tenho três níveis de energia, eu vou ter três termos aqui nesse denominador. E assim por diante. Né? Se eu tiver quatro níveis de energia, eu vou ter quatro termos e assim por diante. No caso genérico, em que eu tenho esse caso aqui, né, níveis de energia que podem ir de 0 até infinito, o número de microestados vai ser n fatorial, o produtório de nj fatorial, onde j vai percorrer todos os j possíveis. Né? Então, essa aqui é uma situação geral. Então, aqui eu já uso uma notação mais apropriada aqui, que eu vou fazer um produtório, né, de nj fatorial, onde nj é o número de partículas que possuem energia EJ. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu gostaria depois que vocês fizessem em casa, valendo já para aquela provinha que eu tinha falado para vocês. Né? Esse é um exercício que vai dar um pouco de trabalho, mas eu acho que é fundamental que vocês façam. Dá trabalho braçal, mas não é complicado. Né? Então, suponha o seguinte, vamos pensar que
colocar aqui, exercício, né? Exercício. Deixa eu colocar um suporte aqui. Suponha que eu tenha n igual a 3 partículas, certo? É um gás ideal, tá? Enfim, por hora não precisa saber que é um gás ideal, apenas são 3 partículas. E as energias possíveis são, ou a partícula pode estar com energia 0, ou pode estar com energia 1, ou pode estar com energia 2. 2 aqui, ou 1, ou 0, são unidades quaisquer, né? Pode ser joules, por exemplo, né? Aqui eu vou omitir a unidade, mas deixar claro que aqui é algum tipo de unidade de energia. Então eu tenho 3 partículas e cada uma delas pode estar em uma dessas 3 possíveis energias, certo? O que eu quero que vocês façam é catalogar todas as possibilidades aqui. Por exemplo, né, eu vou fazer algumas aqui e depois vocês preencham em casa aí, né, com detalhes aí. Então suponha que eu vou fazer agora aqui uma tabelinha, tá? Primeiramente, eu vou fazer uma tabelinha que consta as configurações microscópicas de cada uma das partículas. Então aqui eu teria a partícula 1, aqui partícula 2 e aqui partícula 3. Lembrando que eu tenho 3 partículas, né? Então o que eu vou fazer nessa tabela aqui é colocar os estados microscópicos da partícula, ou seja, descrever detalhadamente qual energia cada partícula está, certo? E eu vou catalogar todas as possibilidades aqui. Por exemplo, a primeira possibilidade mais simples é que todas as partículas estão no estado fundamental. Por exemplo, a partícula 1 está com energia 0, a partícula 2 está com energia 0, a partícula 3 está com energia 0. Certo? Essa situação, que seria um estado microscópio 1, né? Vou colocar aqui, estado microscópico. Esse aqui seria o primeiro estado microscópico. Essa situação também pode ser representada pelo número de partículas. Por exemplo, eu posso fazer uma segunda tabela aqui, onde eu coloco, por exemplo, N0, que é o número de partículas que estão na energia 0. E eu coloco aqui também o N1, que é o número de partículas que estão na energia 1. Certo? Eu também poderia colocar N2 aqui. Aliás, eu até posso colocar, mas é claro que se eu sei já essas duas informações, automaticamente eu já sei quanto que é N2, né? Porque o número total de partículas é N1 mais N2, desculpa, N0 mais N1 mais N2, né? Ou seja, o número total de partículas é o número de partículas que está no estado 0, mais o número de partículas que está no estado 1, mais o número de partículas que está no estado 2. Né? Se eu sei o número de partícula e eu sei esses dois, automaticamente eu já sei quem que é N2, né? Porque N2 vai ser igual a N menos N0 mais N1. Então, a rigor, eu nem preciso dessa tabela aqui, dessa coluna, dessa tabela, né? Mas eu vou colocar aqui só para a gente brincar. Então, essa situação aqui, esse estado fundamental, significa que eu tenho 3 partículas no estado 0. Então, eu vou colocar 3 aqui. N1, 0. Aqui eu já sei de antemão que N2 é 0, né? Porque bastava eu jogar nessa fórmula aqui, sabendo essas duas informações mais o N, eu já sei que esse cara aqui vai dar 0. Né? Tudo bem. E, finalmente, eu vou colocar a última coluna aqui dessa tabela, que é a energia total. Energia E. Qual que é a energia
desse estado microscópico. Na verdade, essa energia aqui nada mais é do que o estado macroscópico, né? Vou colocar aqui, estado macroscópico. Qual que é a energia desse estado microscópico aqui? É só somar isso aqui, né? 0 mais 0 mais 0, dá 0. Ou se você quisesse, você poderia dizer que a energia total é N0 vezes E0, mais N1 vezes E1, mais N2 vezes E2, né? Se você quiser substituir aqui, vai ser N0 vezes 0, mais N1 vezes 1, mais N2 vezes 2, né? Tá? É aquela somatória, né? Só que aqui escrita explicitamente. Então, muito bem. Se eu somo aqui, qual que é a energia total do sistema? É a energia da partícula 1 mais a energia da partícula 2 mais a energia da partícula 3, que dá 0. Ou 3 vezes a energia 0, que é 0, mais 0 vezes a energia 1, que é 0, mais 0 vezes a energia 2, que é 0. Então, 0. Beleza. Esse seria o primeiro estado microscópico. Qual que seria o segundo? Ô, Vou Fabiano, fazer o segundo aqui. Opa, pois não? mas nesse caso aí, que você fez essa equação lá em cima, lá, o N1 seria vezes 0 também, não? E o N2 vezes 0? Usando esse aqui, né? Usando essa aqui. Não, a de olha cima. só. Essa aqui? Não, a fórmula mesmo em cima aí. Isso. Aí. Ó, aqui seria 3 vezes 0, que é 0. Aham. Mais 0 vezes 1, que é 0. Ah, tá. Mais 0 vezes 2, que é 0. Dá 0. Ah, tá. Tô ligado. Certo? Uhum. Vamos lá para o próximo estado microscópico. Suponha que eu tenha agora uma partícula. Desculpa, a partícula 1 esteja no estado 1, a segunda no estado 0, a terceira no estado 0. Eu estou começando no mais simples, aqui os mais complicados eu vou deixar para vocês, tá? Vocês fazerem depois lá. Porque aí vocês vão pegar a lógica, né? Então vamos lá. Quantas partículas estão no estado 0? Duas. Duas, exatamente, duas. A partícula 2 e a partícula 3. Quantas partículas estão no estado 1? Uma. Quantas partículas estão no estado 2? Nenhuma. Nenhuma, zero. Qual que é a energia total do sistema? Professor, desculpa, professor, essa parte não entendi, desculpa. Mesmo. Essa parte aqui? Sim. Vamos lá. Aqui você entendeu, né? Eu só estou identificando os estados microscópicos possíveis, tá? Eu vou tentar identificar todos eles. Então a gente identificou um primeiro e um segundo seria que eu tenha uma partícula no estado 0. Desculpa. Esquece. Eu estou considerando que a partícula 1 possui energia 1. Está nesse estado aqui, ó. A partícula 2 está no estado 0. Ou seja, ela tem 0 de energia. E a partícula 3 também tem 0 estado de energia. Esse aqui é um estado microscópico que eu identifiquei. Dado que o sistema está nesse estado microscópico, eu vou identificar esses parâmetros aqui, que são parâmetros macroscópicos. Então, primeiro, quantas partículas estão no estado 0? O número delas. Né? Quantas delas? Das 3 partículas, quantas dessas 3 estão no estado 0? Aí você conta aqui, ó. Essa aqui está no estado 0, essa aqui também está no estado 0. Então eu tenho 2. Beleza. E no estado 1, quantas partículas estão no estado 1? Eu volto aqui e percebo que apenas essa aqui está. Então eu tenho uma. Quantas partículas estão no estado 2? Nenhuma aqui está no estado 2. Tá certo. Se eu quisesse também, eu já poderia saber que é 0 por causa dessas duas informações, né? Se eu tenho 3 partículas no sistema, 2 estão nesse, uma está nesse,
então já venceu aqui, né? As 3 partículas já estão nos estados 0 ou 1. E aí sobra 0 para o N2, né? Aí beleza. E aí, finalmente, a energia total do sistema vai ser quanto? 2. Vai ser 1, né? 1. Não é N. É só somar esse cara aqui, ó. Ah, tá certo. 0 mais 0 mais 1. Certo? A energia do meu sistema é 1. Eu poderia usar esse aqui também. Ó. Quantas partículas estão no estado 0? 2. 2 vezes 0, 0. Dá 0 isso aqui. Quantas partículas estão no estado 1? 1. 1 vezes 1, 1. Aqui dá 1. Mas, quantas partículas estão no estado N2? 0. Então, 0 vezes 2, 0. Então, 0 mais 1 mais 0. Dá 1. Tá certinho. Dá 1 aqui. Beleza? Isso aí vai acontecer... esse mesmo tipo de estado macroscópico também vai acontecer quando... Agora eu posso identificar que esse 1 passou para a partícula 2, né? Põe essa situação aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho quantas partículas no estado 0? Continuo tendo 2, continuo tendo 1, continuo tendo 0. A soma também dá 1. Né? Aqui é exatamente idêntico à situação anterior. Né? São estados microscópicos diferentes, mas são exatamente o mesmo estado macroscópico. E a mesma coisa eu faço aqui para essa situação aqui. Né? Então, também vou ter 2 partículas com 0, vou ter 1 partícula com 1, 0 partículas com 2 e o total é 1. Não tem muita graça, né? A mesma coisa que a gente já fez. Agora suponha que eu tenha 2 partículas com energias 1. Esse vai ser o último que eu vou fazer, tá? Depois eu vou deixar para vocês fazerem o resto aí. Então, qual que é essa situação? N0 é 1, porque eu só tenho essa partícula com 0. N1 são 2, N2, 0. Energia total, 2. 1, 2. Pode fazer por essa conta aqui também. Né? Enfim, né? Vocês já pegaram aqui a ideia. Agora eu quero que vocês identifiquem todos os estados microscópicos. Tá? Vocês vão ter, por exemplo, uma situação que eu tenha, sei lá, a partícula 1 esteja no estado 2, por exemplo, né? 1, 0, sei lá, né? Vocês vão fazer aqui essas análises sempre calculando os estados macroscópicos associados aos microscópicos. Vocês vão identificar os estados microscópicos, um a um, todos eles, e depois vocês vão calcular os estados macroscópicos que são dados por essa tabela aqui e por essa outra. Né? Que são os estados macroscópicos associados aos microestados. Né? Se vocês quiserem saber se vocês identificaram todos os estados microscópicos, como é que vocês fariam? Tem uma fórmula boa, né? Ômega é o número de partículas N, N0 fatorial, N1 fatorial, N2 fatorial. Né? Ou se você quiser, e aliás é o que eu queria que vocês... o que eu queria que vocês fizessem, eu não sei como é que está a familiaridade de vocês com... Vocês sabem fazer gráfico 3D? Vocês sabem? Não, eu ainda não. Que eu queria que vocês fizessem Eu também não. Não, mas... Depende do gráfico. Né? Depende do gráfico, né? Então vamos supor o seguinte, eu quero que vocês... Não, tô falando computacional. Né? Computacional, exatamente.
O que eu quero que vocês façam é o seguinte, ó. Vocês vão ter um plano em que eu pegue os valores possíveis de N0, os valores possíveis de N1. Isso aqui é uma espécie de espaço de fases, assim, certo? Note que eu não coloquei o N2, porque uma vez associando um ponto que representa N0 e N1, eu já sei qual que é o N2 correspondente, né? Certo? Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui me traz uma informação de um par de coordenadas, né? 2 números que me dá o N1 e N0. Só que se eu sei que N é o número total de partículas e é um valor constante, eu posso calcular automaticamente o N2 por essa fórmula aqui, né? Então basta eu ter N0 e basta eu ter N1 que automaticamente sai o N2. Tá? Então isso é interessante porque eu não preciso fazer um gráfico com 3 dimensões aqui, né, nesse plano. Eu preciso fazer apenas com 2 dimensões, porque esse ponto aqui me traz também a informação do N2. Né? Se você usa essa expressão aqui, só que agora, como eu estou falando para vocês, eu não preciso do N2 explicitamente, porque o N2 ele pode ser escrito em termos do N0 e do N1. Né? Então eu posso reescrever essa fórmula aqui como sendo N fatorial, N0 fatorial, N0 seria esse cara aqui, né? N1 fatorial, que seria esse cara aqui, né? Essa dimensão aqui. E o N2, só que o N2 é N menos N0 mais N1 fatorial. Né? Então, se vocês olharem bem aqui para essa expressão, não tem mais N2 nessa expressão. Só tem N0 aqui e aqui, só tem N1 aqui e aqui, e tem o N, onde N é o número total de partículas. Né? O N está aqui e está aqui. Ok? Então eu tenho um gráfico que se eu fizesse essa função aqui, esse ômega aqui nada mais é do que uma função de N0 e N1. Vocês concordam comigo? Ou seja, se eu fizer um gráfico 3D aqui, a terceira dimensão vai ser exatamente esse ômega. Certo? E é por isso que eu queria que vocês fizessem o gráfico 3D. Eu queria que vocês pesquisassem aí e tentassem fazer usando matemática, ou Python, ou o Maple. É a coisa mais simples do mundo, assim. Basta você saber o pacote certo aí, tá? E é uma boa oportunidade para vocês aprenderem. E se vocês fizerem esse gráfico aqui em 3D, eu já vou até contar como é que fica a cara desse gráfico. E o que fica, vocês sabem que... Vocês lembram como ficava a cara desse gráfico quando a gente tinha apenas 2 níveis? Gaussiana, né? Era uma gaussiana. Como é que é uma gaussiana 3D? É um montinho, né? É um monte, uma montanha. É uma montanha. Certo? Eu posso usar, por exemplo, curvas de níveis, mais ou menos assim, né? Para representar essa gaussiana. Suponha que esse ponto aqui seja o topo da montanha, o chão é o plano N1, N0, certo? A terceira dimensão aqui, eu estou indo para o alto com a minha caneta, né? O topo da montanha é exatamente esse pontinho aqui, ó, certo? E essas linhas aqui são as linhas de níveis, são as curvas de níveis, certo? Então eu tenho uma montanhazinha aqui, que é uma montanha gaussiana, né? Que eu não consigo fazer a minha gesticulação aqui, né, no celular, mas vocês estão enxergando vocês estão olhando para a montanha de cima para baixo, tá? Vocês estão no avião e estão olhando uma montanha. Então você tem o espaço N1, N0, que é o chão, e essas curvas aqui são as curvas de níveis. Ou seja, esse nível aqui está mais alto que esse, que consequentemente está mais alto que esse, está mais alto que esse, está mais alto que esse.
E se você caminha ao longo dessas linhas aqui, você está na mesma altura, você não sai da altura, né? Mas se você vai daqui para cá, você sobe um pouquinho, né? Então essas são as curvas de níveis, certo? Certo, vocês entenderam aqui o esquema? Professor, Sim. Sim. pode fazer além de 3 partículas? Exatamente. Eu vou pedir para vocês fazerem com 3 e depois com 4. Com 3 e com 4. Ah, desculpa. O problema... Não vou pedir para vocês fazerem isso aqui com 4. Porque... Não. Sim. Desculpa, eu me confundi completamente aqui. Sim, eu vou pedir para que vocês façam com 4. Sim. Muito bem. O que eu quero que vocês façam, né? Então, primeiro, eu quero que vocês identifiquem todos esses microestados e, consequentemente, os macroestados associados, beleza? Essa é a primeira parte do problema. Depois eu quero que vocês, usando o computador, vocês façam esse gráfico, certo? Onde esses valores aqui são dados por essa expressão aqui, tá? A questão, isso seria já o próximo item desse exercício, é que se você pega um determinado ponto nesse gráfico aqui, por exemplo, esse ponto aqui, você vai ter uma certa energia do meu sistema. O que significa esse ponto? Significa que eu tenho uma certa quantidade de partículas N0, eu tenho uma certa quantidade de partículas no estado N1, na energia N1, e uma certa quantidade de partículas no estado N2. E o N2, desculpa, no estado 2, né? N2 partículas no estado 2. A questão é que se eu vou para outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, a energia total do meu sistema já é outra. Porque eu já tenho outros números de partículas que estão em cada um dos 3 estados possíveis, né? Então, o que eu preciso agora é identificar algumas situações em que as energias são as mesmas. Por exemplo, se eu olho aqui nesse gráfico aqui, nessa tabela, essas 3 microconfigurações aqui têm a mesma energia 1. A energia total é 1. O que não é o caso desse microestado aqui que leva uma energia 0. Né? Ou desse outro aqui, que eu tenho energia 2. Né? Então, esses microestados aqui são compatíveis com uma energia 1. Certo? Então, por exemplo, vocês lembram que eu tenho N partículas que estão confinadas numa caixa adiabática. E essa caixa adiabática, ela não permite trocas de calor com o meio externo. Ou seja, se eu jogo energia 1 para o meu sistema e fecho a caixa, o sistema não vai mais sair daquela energia 1. Então, quando acontece isso, o sistema fica mudando de estados microscópicos que estão associados com a energia que eu joguei para o meu sistema. Então, se eu jogo energia 1 para o meu sistema e fecho a caixinha, eu não posso mais pegar situações, ou melhor, o sistema não vai assumir configurações que têm energia 2. Certo? O sistema fica oscilando nessas microconfigurações com energia 1. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam aqui é identificar os valores que são compatíveis com uma mesma energia. Por exemplo, eu vou colocar de vermelho aqui, eu vou colocar de forma, como vou dizer assim, eu vou pintar, mas eu não sei exatamente como é que seria isso, eu vou fazer um rascunho do que poderia ser, né? Vocês vão dizer para mim como é que vai ficar. Mas existe uma linha reta aqui, representada por essa linha vermelha,
que são todas as configurações N1, N0 e, consequentemente, N2, que são compatíveis com uma energia 1, por exemplo. Ou seja, todos os pontos nesse diagrama de fases aqui fazem com que o estado macroscópico do sistema seja igual a 1. Eu quero que vocês achem essa linha aqui, mas não analiticamente. Eu quero que vocês achem isso aí a partir dessa tabela. E aí vocês plotem nesse mesmo gráfico esses pontos que são compatíveis com energia 1. Certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui que N1 é 1, desculpa, N0 é 2, N1 é 1, é compatível com energia 1. Não sei se vocês viram aqui. Certo? Então, por exemplo, N0... Sim? Sim, Romulo? Desculpa te interromper aí, mas eu não sei se para os outros também deu uma travada. Para mim deu uma travada aqui. Eu perdi a explicação sobre essa linha. Ah, tá bom. Essa linha é extremamente importante. Eu explico de novo aqui, que eu não queria que tivesse dúvida. Deu uma travada aqui no computador. Então tá, vou explicar de novo. Então, muito bem, você tem esse gráfico tridimensional aqui, em que você tem todos os microestados possíveis, independente da energia total. Certo? Só que na situação que nós estamos analisando, que é a situação de um gás ideal fechado na caixa, e que essa caixa é lacrada com paredes adiabáticas, né? Então, uma vez que eu jogo uma energia ali dentro naquela caixa, o sistema não perde mais energia. A energia fica contida ali. Então, quando isso acontece, o sistema fica flipando de microestado em microestado, desde que o macroestado correspondente a esses microestados sejam compatíveis com a energia que eu joguei para o meu sistema. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, que talvez você não tenha visto, suponha que eu tenha jogado para dentro do meu gás uma energia 1. Ou seja, a energia total do gás é 1. E aí eu lacro esse gás, lacro o container, né? Ou seja, o sistema só fica com energia total 1. Quando essa é a situação, o sistema fica flipando entre microestados que são compatíveis com essa energia 1. Certo? Por exemplo, o sistema jamais iria assumir esse microestado aqui, que é um microestado que tem energia 2, mas eu não tenho energia 2 no meu sistema, tem energia 1. Então ele não pode assumir 2. Então esse microestado aqui nunca seria visitado. A mesma coisa acontece com o estado fundamental aqui, se o sistema está com energia 1. Ele não vai perder esse 1, porque está lacrada, o container está lacrado, né? Então esse microestado aqui nunca vai ser visitado. Os estados que vão ser visitados são aqueles que levam energia 1. Por exemplo, esses 3 aqui seriam estados que o sistema estaria flipando, indo de um microestado para outro. Certo? Essa linha vermelha aqui representa todos os microestados que são compatíveis com a energia 1. Então, na verdade, isso aqui não é uma linha, são pontos, é um conjunto de pontos. Certo? É um conjunto de pontos. E eu gostaria que vocês identificassem esses pontos para mim. Identificassem através dessa tabela aqui que vocês vão construir. Vocês vão pegar todos os estados, todos os microestados que levam a 1, a uma energia 1, e vai colocar nesse mapa aqui. Certo? Vai identificar todos os pontinhos aqui que levam a energia 1. E depois vocês vão fazer a mesma coisa com a energia 2. Por exemplo, suponha que a energia 2, você vai ter essa situação aqui, né? Eu tô chutando, tá? Não sei se é assim, não. Não sei se vamos dizer. Então, os pontos que estão nessa linha verde aqui são todos aqueles que levam a uma energia total do meu sistema igual a 2. Né? Então, mais uma vez, aqui não é linha. Na verdade, vai ser um conjunto de pontos aqui, né? Onde cada ponto representa o número de partículas que tem em cada estado, né? Então, esse ponto aqui me diz que eu tenho, sei lá, 4 partículas no estado 0, 2 partículas no estado 1. E, consequentemente, eu consigo calcular o número de partículas no estado 2, e assim por diante.
né? Certo, pessoal? Complicado, será? O que vocês acham aí? Dá para fazer? Uai, tentar Acho que fazer dá, mais é o sim. gráfico mesmo, né? Achar algum programa para fazer o gráfico. Ô, Rom, Oi. eu acabei de fazer o gráfico aqui no GeoGebra, velho. Deu certo? Aí, ó. Olha aí. Pô, fez Sim, já, fez já. em, Bem em intuitivo. 2 minutos. É. Ó. Humilhou, Só que, ô, humilhou. Fabiano, eu Humilhou. tive até... É um gambazinho mesmo. Não, mas essa aqui é que usa o N igual a 3, né? Eu No quero, gráfico. primeiramente, eu quero que use o N igual a 3. Ah, tá. Depois que vocês fizerem, você pode até conversar comigo antes de fazer para o N igual a 4, né? Uhum. Mas primeiro vamos fazer o N igual a 3, e aí depois de fazer o N igual a 3, eu quero que você faça N igual a 4. Usando essas mesmas energias, tá, pessoal? É importante que sejam apenas 3 energias possíveis. Porque se for, por exemplo, 4 energias possíveis, já não dá para a gente montar esse gráfico, porque aí ele já fica um gráfico de 4 dimensões. Uhum. Você entende? Porque, na verdade, esse gráfico aqui é um gráfico de 2 dimensões, com uma terceira dimensão sendo as curvas de níveis, né? Se eu fizer 4 energias, já não dá para eu fazer um gráfico desse tipo, porque aí fica um gráfico em 4 dimensões, aí não dá para a gente brincar, né? Então, o que é importante é que a gente sempre mantenha 3 energias possíveis, 0, 1 e 2, tá? E o que eu posso brincar é fazer mais partículas. Eu posso colocar n igual a 3, né, como a gente está fazendo aqui. Aí depois você pode fazer n igual a 4. É claro que com n igual a 4, essa tabela aqui vai ficar grande pra caramba. Por isso que eu estou dando uma semana e meia para vocês fazerem. Mas eu gostaria realmente que vocês fizessem com todo cuidado isso aqui, viu? Porque eu acho que fazendo essa parte braçal, vocês vão entender o que está acontecendo por aqui, certo? E aí vocês deixam de cometer um erro que eu cometi ao longo de alguns anos, de fazer todo o cálculo analítico dessas coisas aqui e nunca ter parado para tentar enxergar como é que seria realmente a situação microscópica que está acontecendo, né? Então, eu sugiro que vocês... Quer dizer, sugiro não, vocês vão ter que fazer porque é questão da prova, né? Mas eu quero que vocês façam com todos os detalhes essa questão. Não vou aceitar respostas em branco, hein, pessoal? Certo? Eu não vou aceitar, tipo, não fiz essa questão. Não, isso aqui todo mundo vai ter que fazer essa questão. Beleza. Senhor, eu só tenho Beleza? uma Beleza. curiosidade, na verdade. Quando você fala Sim. que aqueles estados estão flipando, pode-se dizer, do ponto de vista da mecânica quântica, eles estão em superposição? Não precisa ir tão a fundo, não. O Claro. que eu estou querendo dizer é que, eventualmente, a energia que está contida no sistema, a energia fica pulando de partícula em partícula. Ah, Simples entendi. assim. Não estou falando de coisas quânticas, não. Eu estou falando de uma situação clássica, independente, né? Entendi. A única questão é que eu tenho uma energia no sistema e essa energia está fazendo um caminho aleatório de uma partícula para outra. Sim. Quando isso acontece, significa que eu estou fazendo as partículas fliparem, né? Estou abusando, estou usando um jargão aqui, né? Flipar é um conceito lá de mecânica quântica, mas flipar no sentido de que eu dou um salto quântico de um estado para outro, né? Então, me desculpe o jargão, né? Mas realmente não tem a ver com coisas quânticas. Então, é como se eu tivesse... Não necessariamente, né? Em algumas situações, obviamente, vai ter, mas o flipar que eu estou me referindo aqui é um jargão mesmo. Entendi. É como se eu tivesse, por exemplo, 3 pessoas numa bola de futebol e essas 3 pessoas jogando a bola uma para outra assim. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente. Ou 2 bolas, né? 2, né? Tá certo. Ou 2 bolas. Ou onde 2 uma pessoa... exatamente. Isso mesmo. 2 bolas significaria 2 quantos de energia aqui, né? 2 quantos de energia. Exatamente, é isso mesmo. Certo, pessoal? Fabiano, Oi.
Esse gráfico aí que é para plotar, cara, ele tem um buraco no meio dele. Não, não é um buraco. Isso aqui é uma montanha. Não é, mas aqui no 3D ficou um vão por cima, quando eu olho por cima, sabe? Com um vão oval. Eu não sei se isso trem dá certo, não. Bom, depois você checa aí. É. Mas depois a gente pode ir conversando sobre isso, né? Pois é, a gente Pode vai ser, pode ser que seja não tenha colocado algum parâmetro aqui, né? Enfim, mas eu imagino que seja alguma coisa desse tipo, né? Uhum. Muito bem, pessoal. Eu gostaria então de avançar um pouquinho continuar nesse mesmo problema, só que agora eu queria tentar resolver esse problema analiticamente, tá? E depois vocês vão fazer essa parte aí mais braçal, né? Mais mecânica. Então, muito bem. Deixa eu só me reorganizar aqui, né? Então vamos lá, eu vou voltar nesse mesmo gráfico aqui, né? Então imagina que eu tenho N0, N1. Eu tenho lá as minhas curvas de níveis, né? Essas curvas de níveis são dados pela expressão ômega, que é igual a N fatorial, N0 fatorial, N1 fatorial, N menos N0 mais N1 fatorial. Né? Essa expressão aqui me dá essas curvas de níveis. E eu tenho essa situação aqui. Né? Eu tenho essa linha, que é uma linha compatível com que possui microestados compatíveis com uma certa energia E. Certo? E é a energia que eu jogo para dentro do meu gás ideal. Certo? Então suponha que eu tenho lá o container, tenho as partículas, ok? Esse container possui paredes adiabáticas. Tá? Já contei essa história hoje aqui, né? Só para organizar as ideias. E dentro desse sistema tem uma energia E. O sistema está completamente fechado, ou seja, ele não pode perder nem ganhar energia. O sistema, né? O sistema, como um todo, ele não pode perder nem ganhar energia com relação ao meio externo. Tá? Então, quando eu olho essas linhas azuis aqui, eu tenho energia de tudo quanto é forma. Né? Eu tenho energia 20, energia 2, energia 0, energia 3. Tá, tudo bem, mas todos esses pontos aqui que não estão no vermelho não são interessantes para mim. Porque o sistema está fechado, certo? Então, eu só quero saber das energias, ou desculpa, só das microconfigurações que estão em cima dessa linha vermelha aqui, certo? Então, eu posso, por exemplo, construir uma parametrização em que eu defino um parâmetro T. T é um parâmetro de parametrização que o T é um termo que depende do número de partículas nos estados, nos JS nos estados. Eu vou colocar aqui de uma forma genérica, né? J pode ser 0, 1, 2, 3, 4, numa situação genérica, né? Mas são configurações que são compatíveis com uma certa energia E. Certo? Então, se eu faço um ômega em função do T, eu espero ter uma curva mais ou menos desse tipo. Certo? Esse ômega são os ômegas assumidos nessa linha vermelha aqui. E esse T é a parametrização que percorre exatamente essa linha vermelha. Essa imagem que vocês estão vendo aqui nada mais é do que uma seção transversal dessa montanha tridimensional que a gente fez aqui. Certo? Então eu tenho uma montanha, eu tiro uma fatia da montanha e o que eu vejo é exatamente essa imagem aqui.
Essa imagem é a fatia que eu tirei dessa montanha. E o que eu quero saber agora, o que eu quero fazer é achar esse ponto T estrela aqui, que maximiza o número de microestados, né? Então, todos esses microestados aqui que estão representando essa imagem são microestados compatíveis com essa energia E, certo? Mas eu já vi de outras aulas que quando eu estou no equilíbrio, a situação em que eu observo o sistema são situações em que eu tenho maior número de microestados, né? Então eu preciso achar quem é esse T estrela, ou seja, achar quais são os valores de N0, N1, N2, que maximizam essa função ômega, né? Resumindo, traduzindo o que eu falei aqui em bom português, eu posso perguntar o seguinte, posso dizer o seguinte: eu quero maximizar uma função, que no caso é ômega, sujeito a um vínculo de que a somatória das energias e a população de partículas nessas energias tem que ser igual a uma constante, que é a própria energia, e também a somatória do número de partículas em todos os estados tem que ser o número de partículas, né? Então eu tenho o seguinte problema matemático. Eu preciso maximizar uma função ômega que está sujeito a esses dois vínculos, né? E se vocês se vocês fizeram a tarefa que eu pedi para vocês na semana passada, vocês sabem qual método matemático que eu uso para resolver esse problema aqui, né? Professor? Vamos ver se vocês fizeram a tarefa de casa aí. Professor, Como é que eu faço para resolver esse Lagrange, problema? né? Multiplicadores de Lagrange, exatamente. Quando eu quero maximizar uma função sujeita a vínculos, eu preciso usar os multiplicadores de Lagrange. Então, como é que eu vou usar os multiplicadores de Lagrange nessa situação? Suponha que eu tenho uma função f qualquer, que depende dos números de partículas em cada estado, certo? Essas aqui são as variáveis, né? São as variáveis do meu sistema. As variáveis que eu quero achar os valores os valores dessas variáveis que me levam aos valores máximos ao valor máximo dessa função, né? Então a tática é o seguinte: eu preciso, antes de mais nada, só para deixar, eu esqueci de falar uma coisinha que eu posso falar rapidamente aqui. Quando eu tenho uma função desse tipo, uma cara desse tipo, né? Vocês concordam comigo, se eu extrair o logaritmo desse cara em função do próprio t, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, né? É um pouquinho diferente o gráfico, mas o ponto de máximo aqui continua sendo o mesmo máximo que era da situação normal, que é o ômega de t, certo? Então, por questões práticas aqui, eu vou tentar achar o máximo, não da função ômega, mas eu vou tentar achar o máximo da função log de ômega. Tá? Eu estou tentando justificar aqui para vocês, dizendo que o máximo, o valor de t que maximiza ômega, também é o mesmo valor de t que maximiza log de ômega. Então, tanto faz eu maximizar esse cara ou esse cara, eu vou ter o mesmo resultado, tá? E esse resultado aqui vai ter algumas facilidades aqui que justificam essa escolha, tá? Então, o que eu quero é... Eu quero construir essa função que depende da função que eu quero maximizar, que no caso é log de ômega, que depende desse conjunto de partículas aqui. Isso aqui é chaves, né? Chaves no sentido de que eu tenho
um conjunto de populações aqui dos estados acessíveis, né? Mais uma constante que é um dos multiplicadores de Lagrange que está associado com um dos vínculos. Por exemplo, pode ser o vínculo do número de partículas. Então, se eu somo somos números de partículas em cada um dos estados, eu tenho esse primeiro vínculo aqui que está associado a esse primeiro multiplicador aqui. Lambda é um dos multiplicadores de Lagrange, né, desse contexto. Mais um segundo multiplicador de Lagrange que está associado ao segundo vínculo. Então eu vou ter um lambda para cada vínculo, né? O segundo vínculo é o vínculo da energia. Então a somatória da minha energia tem que ser o E, né? Então eu coloco esse vínculo a partir dessa expressão aqui, né? Então eu montei essa função, ela é composta pela função que eu quero maximizar, mas um parâmetro positivo aqui, um número, que multiplica o primeiro vínculo, o vínculo do número de componentes em cada estado acessível, mas um segundo termo, um segundo número, que multiplica o segundo vínculo, o vínculo da energia, né? Então o que eu quero é... A técnica de multiplicadores de Lagrange me diz que o que eu preciso fazer é simplesmente derivar esse f com relação a todas as variáveis e igualar a zero. Com isso, eu vou ter o conjunto nj estrela, que é o conjunto que maximiza esse ômega. São os valores das populações em cada estado acessível que maximiza o ômega, né? Esse operador aqui nada mais é do que assim, né? Esse cara aqui é a derivada com relação à primeira variável, que é o n1, desculpa, n0, de f na direção 0, vamos dizer assim, mais a derivada de f com relação à segunda variável, que é n1, versor 1, mais derivada de f com relação à segunda variável, 2, e assim por diante, né? Aqui o caso genérico, que eu tenha, sei lá, um número indefinido aí de estados acessíveis, né? Então esse operador aqui representa as derivadas com relação às variáveis acessíveis aí, né? As variáveis do meu problema. Então o que eu quero saber é o valor de n0, n1, n2, etc., que me leva ao máximo dessa função ômega. Okay? Muito bem. Eu sei que ômega, agora é braçal total, né? Eu não vou fazer o braçal total. O que eu preciso fazer? Eu sei que ômega é dado por essa expressão. Eu vou extrair o logaritmo disso, né? Agora vocês começam a entender por que eu quis usar o logaritmo. Porque usando o logaritmo, eu consigo eliminar esse fatorial aqui usando a aproximação de Stirling. Vocês sabem que log de n fatorial é aproximadamente n log de n menos n, né? Isso vale para n grande, mas é o caso nosso aqui, né? Então, se do lado direito eu tenho fatorial, se do lado esquerdo eu tenho fatorial, do lado direito eu não tenho fatorial, né? Então aqui justifica eu ter usado o log de ômega em vez do ômega. Porque assim eu posso extrair o log aqui e elimino o fatorial. E aí com isso eu posso ir fazendo as derivadas aqui, né? Eu faço as derivadas desse cara, que vai ser uma expressão dada por esse cara aqui, né? Como eu falei. Eu não vou fazer, eu vou fazer apenas uma derivada e depois vocês vão, em casa, vocês vão fazer com mais detalhes, tá? Deixa eu ver o que vocês podem fazer aqui. Por exemplo, se vocês fizerem uma derivada do tipo derivada de f com relação a uma das variáveis, que eu vou chamar de nk aqui, tá?
Então, suponha que eu peguei o f e fiz a derivada em relação a uma das variáveis. Eu vou chamar de nk. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão perceber que vai dar n log de n, menos n, menos a somatória de nj, log de nj, menos nj, j, mais, eu vou continuar aqui, mais lambda 1 vezes n menos somatória de nj mais lambda 2 e menos somatória de EJ e NJ. Certo? Se você fizer essa derivada aí com relação a uma das variáveis, você vai ter vai ter essa equação. Né? Se eu igualo esse cara a zero, que é o procedimento dito pela técnica, né? Então eu preciso achar a derivada e depois igualar a derivada igual a zero. Se você igualar a zero, você pode mostrar para mim depois em casa que você vai ter nk, que é igual a E. nk é o número de partículas que estão no késimo nível de energia. Né? Isso aqui vai dar E menos lambda 1 vezes E menos lambda 2 EK. Então, ao fazer esse cálculo, você consegue escrever esse número de partículas que estão no késimo estado a menos dos multiplicadores, lambda 1 e lambda 2. Né? Então, eu preciso agora saber o que esses multiplicadores representam. Né? O que é esse lambda 1, o que é esse lambda 2? A primeira coisa que eu posso pensar é que eu consigo eliminar um desses multiplicadores, usando a seguinte ideia. Vocês concordam que a somatória de nk, sobre todos os k, ou seja, a somatória desse cara aqui, sobre todos os késimos níveis de energia, isso aqui tem que ser n, né? Não pode ser diferente. Se eu somo sobre todos os níveis de energia, a somatória sobre todos tem que dar n. Mas eu já sei que nk é dado por esse cara, né? Então isso aqui me diz que se eu somar, onde tem nk eu substituo por essa expressão, menos lambda 1, menos lambda 2, EK, vezes, isso aqui tem que ser N, né? Isso aqui está somando sobre K, e lambda 1 não depende de K, então ele pode passar para a esquerda dessa somatória aqui sem problemas, né? Então eu vou ter que E menos lambda 1, na verdade, vai ser igual a N dividido pela somatória de E menos lambda 2 EK sobre K. E se eu chamo esse cara aqui de Z, isso aqui é um número, né? Eu vou chamar ele de Z, uma espécie de normalização. Então eu vou ter N sobre Z. E menos lambda 1, então na verdade fica N dividido por Z, onde Z é essa somatória aqui. Né? Então aonde tem E lambda 1 aqui nessa expressão, eu vou substituir por N dividido por Z. Né? Então o meu NK dividido por N vai ser igual a E elevado a menos lambda 2 EK dividido por Z, onde Z é uma espécie de normalização, né? É a somatória de E menos lambda 2 EJ sobre todos os J's. Né? Eu coloquei J aqui em vez de K só para não confundir com esse K, né? Você lembra que a gente tinha definido como sendo a somatória de K, mas tanto faz somar em K ou somar sobre J, uma vez que eu estou somando sobre todas as energias possíveis, né? Então, muito bem, esse cara aqui só depende de lambda 2. Esse cara aqui só depende de lambda 2. Ou seja, eu não preciso mais do lambda 1. Né? O lambda 1 foi
eliminado quando eu fiz essa substituição aqui. Então, no final das contas, eu só preciso de um dos multiplicadores de Lagrange aqui. Eu tinha 2 multiplicadores de Lagrange, mas com esse truquezinho que eu fiz aqui, eu eliminei a dependência desse resultado com um dos multiplicadores de Lagrange. Eu só preciso de um deles. Mas ainda não sei quem é ele, tá? Eu vou fazer esse cálculo daqui a pouquinho. Por hora, eu quero só trazer algumas interpretações para esse resultado aqui. Vocês estão vendo que eu escrevi nk sobre n. nk sobre n é uma espécie de densidade, né? É o número de partículas que estão no késimo estado dividido por n. Ou seja, é uma certa densidade. Você pode até pensar em termos de probabilidade, né? É uma espécie de probabilidade de encontrar uma partícula no késimo nível de energia, né? E o que está me dizendo aqui que essa densidade de estado, essa probabilidade de encontrar a partícula no késimo, depende exponencialmente da energia dessa partícula. Né? A gente já tinha achado isso aí naquelas questões do gás de Boltzmann, né? Desculpa, na distribuição de Maxwell na semana passada. Né? Então, muito bem. Eu quero agora tentar achar quem é esse lambda 2. Tá? Meu foco agora é achar quem é esse lambda 2. A gente escrever essa expressão aqui bonitinha, né? Sem nenhum parâmetro artificial aqui, que seria esse lambda 2. Lambda 2 é um parâmetro artificial, né? Mas eu quero ver se eu tenho uma interpretação física para esse parâmetro, né? Então, para isso, eu vou chamar algumas informações aqui, né? Em primeiro lugar, eu já tinha falado no começo da aula aqui que a energia do gás ideal é dado por 3 meios de n kBt. Né? Eu tenho meio de kBt para cada termo quadrático da Hamiltoniana e eu tenho 3n termos quadrados da Hamiltoniana. Então, o total da energia do meu sistema é 3 meios de n kBt. Né? Mas eu também sei que a energia é a somatória de EK e NK. Né? É a definição do gás de Boltzmann. Eu tenho N partículas no késimo nível de energia, e o késimo nível de energia tem uma energia EK. Então, se eu somo sobre todos os késimos níveis de energia, eu vou ter a energia total. Então, esses dois caras aqui devem ser iguais, né? Uma vez que eu estou lidando com o gás ideal. Ou seja, essa somatória aqui tem que ser 3 meios de n kBt. Né? Primeira coisa que eu percebo aqui NK, eu acabei de determinar ele, né? Eu posso reescrever essa somatória aqui em termos desse resultado aqui. Né? Acabei de ter esse resultado, NK. Então, onde tem NK aqui, eu vou escrever N e elevado a menos lambda 2 EK dividido por Z, onde Z é aquela somatória, né? Z é essa somatória aqui. Isso aqui eu somo sobre todos os Ks. Aqui tem o K. E isso aqui vai ser igual a 3 meios de n kBt. Se vocês terminarem de fazer essa somatória aqui, ó, note que eu posso cancelar os n's aqui, né? E usando o seguinte truque. Eu não vou fazer isso aqui para não... Senão vocês não vão ter trabalho para fazer em casa, né? Mas eu quero que vocês usem o seguinte truque. Se vocês derivam e elevado a menos lambda 2 EK com relação a lambda 2, se você fizer essa derivada, vocês vão perceber que isso aqui dá menos EK e menos lambda 2 EK. Certo? Se vocês pegam esse cara aqui, sabendo dessa relação, você pode pegar esse cara e substituir por uma derivada, por essa derivada. Né? Ao fazer isso,
vocês vão chegar ao fato de que a derivada de log de z é igual a 3/2 de kBt. Tá? Por hora... desculpa, eu acho que vocês perderam aqui, né? O que eu estava falando é que se vocês pegarem essa informação aqui e jogarem essa derivada, vocês podem escrever esse termo aqui. Tá? Ou seja, se eu derivo esse log de z, onde z é a somatória de e elevado a menos lambda 2 ek, se eu faço a derivada desse cara aqui em relação a z, eu vou ter 3/2 de kBt. Né? Por hora, essa informação não é tão relevante assim, mas daqui a pouco ela vai se mostrar relevante. Porque com essa expressão, eu consigo transformar uma função do lambda 2 em termos de kBt. kBt eu sei fisicamente o que isso significa. Né? kBt é uma espécie de energia térmica. Né? Só que, por outro lado, o lambda eu não sei o que é. Lambda é apenas um parâmetro. Na verdade, é um multiplicador de Lagrange. Né? Mas, de certa forma, essa expressão aqui me linka um parâmetro que eu não sei o que é o lambda 2, com um termo que eu sei o que é uma espécie de energia térmica. Tá? Então, por hora, eu vou só deixar essa expressão guardadinha. Eu vou usar ela daqui a pouquinho. Certo? Eu vou deixar ela aqui em banho-maria, mas antes eu quero avançar um pouquinho nesse cálculo desse z. Né? Esse meu z, ele é a somatória de k e lambda 2 e k. Certo? Esse EK, num limite contínuo, lembra que EK, a princípio, ele assume valores discretos. Né? No regime contínuo, e dado que eu estou lidando com um gás ideal, que a única componente da energia de um gás ideal é a própria energia cinética, então esse EK nada mais é do que uma coisa do tipo mv² sobre 2, né? Só que o V é um valor contínuo. Eu posso ter velocidade de 0 a infinito, com valores contínuos. Então aqui eu posso dizer que no limite termodinâmico, sei lá, no limite contínuo, na verdade. No limite contínuo, esse EK aqui vai para mv² sobre 2. Então, só para deixar claro, esse EK é discreto. Certo? Só que imagina que eu tome essa discreteza dele tão pequeno quanto eu queira, né? Então, se eu consigo fazer esse limite, eu caio nessa situação, em que eu saio de uma variável discreta e vou para uma variável contínua. Tá? Só que no caso de um gás ideal, a variável contínua nada mais é do que alguma coisa associada com velocidade, né? Porque a única componente da energia de um gás ideal é a própria velocidade. Né? Não tem mais nenhuma outra componente. Não tem nenhum outro tipo de energia dentro de um gás ideal. Então, muito bem, quando esse é o caso, nesse limite contínuo, esse meu z aqui, ele se transforma numa integral, né? Que eu tenho uma soma, no caso discreto, no caso contínuo, esse z passa a ser uma integral. E uma integral sobre todos os valores possíveis das energias. E como a energia só depende do v, eu posso fazer uma integral sobre v. Né? E aí seria e elevado a menos lambda 2, só que não e, mas mv² sobre 2. Certo? Então esse é o limite contínuo desse z. Né? Em vez de o legal de tomar o limite contínuo é que eu saio de uma somatória, que geralmente eu não sei fazer, e caio numa integral, que geralmente eu sei fazer. Né? Então aqui eu tenho, aqui faltou o 3, né? Para deixar claro que é um componente de 3 dimensões, né, da velocidade. Né? Lembrando que esse dv aqui nada mais é do que o dvx, dvy, dvz. Né? Então eu estou analisando quantas partículas estão
nesse elementozinho de velocidade, ponderando por esse termo aqui. Né? É isso que eu estou fazendo. E esse vetor aqui, ele é separável, né? Lembrando que o V nada mais é do que o Vx na direção x, mais Vy na direção y, mais Vz na direção z. Né? Então, na verdade, eu tenho 3 integrais aqui, onde cada uma dessas integrais são idênticas. Né? Então, eu posso dizer que o meu z, já vou colocar o igual aqui, abusando da linguagem, seria a integral, não no vetor, mas no elemento escalar Vx, elevado a e lambda 2 mvx² sobre 2. Só que eu não tenho só um termo desse tipo, eu tenho 3 desse tipo, 3 multiplicando, né? Então eu vou colocar o cubo aqui. Né? Não sei se eu fui rápido nessa passagem, mas a ideia é que eu tenho uma partícula que foi dividida em 3 partículas virtuais, onde cada partícula virtual anda apenas numa componente, numa direção, né? No caso aqui na direção x. Mas a direção x, a direção y, a direção z tem as mesmas propriedades, né? Então basta eu resolver na direção x e depois eu elevo ao cubo aqui. Né? E agora eu tenho uma integral que eu sei resolver, porque eu sei que a integral de e menos a, onde há uma constante elevada a x² dx, isso aqui de menos infinito a infinito, eu sei que isso aqui é raiz de π sobre a, né? Vocês lembram aqui dessa propriedade aqui, né? Então eu vou usar exatamente essa propriedade aí para resolver essa integral. E quando eu faço isso, eu descubro que o meu z é 2π sobre lambda 2 m. M é a massa da partícula, né? O m veio aqui dessa consideração aqui, né? M é a massa da partícula, elevado a 3 meios. Bom, tudo bem, esse é o z, mas o que eu faço com esse z agora? Né? Lembrando que o que eu realmente estou interessado é escrever o lambda 2, que é o multiplicador de Lagrange, em termos de uma quantidade física que eu saiba o que significa. Né? Mas vocês lembram daquele resultado que eu pedi para vocês guardarem? O resultado que eu tinha chegado era o seguinte: se eu derivar o log do z em relação a lambda 2, eu vou ter 3 meios de kBt. Então, muito bem, então eu vou fazer isso. Quer dizer, vocês vão fazer isso, né? Dado que o z é esse cara aqui, eu vou extrair o log dele e depois eu vou derivar em relação a lambda 2. O resultado eu vou igualar a 3 meios de kBt. E o que vocês vão obter com isso é que o lambda 2 nada mais é do que o inverso de kBt. Então esse é o resultado que eu queria. Porque agora eu saio de um parâmetro que é um parâmetro artificial, um parâmetro matemático, né, que foi introduzido para eu resolver aquele problema de maximização, e caio numa expressão física, que eu sei o que significa. Esse kBt aqui é energia térmica. Né? Então se eu volto para o meu resultado original, né, eu tinha encontrado esse resultado aqui, que era a densidade de partículas que estão no késimo nível de energia. Só que eu tinha escrito aqui em termos de um número que eu não sabia o que era. Mas agora eu sei o que era. Né? Eu sei, de tal forma que agora eu posso até reescrever esse cara. E aí eu vou ter que E elevado a menos EK sobre kBt. Dividido por Z, onde Z é dado por essa expressão que eu também agora já posso dizer que o Z é a somatória de J e menos EJ sobre kBt. Então essa é a energia do sistema, esse cara é a energia térmica do sistema. Então a forma com que a população de partículas no késimo de energia se comporta depende dessa competição entre energia do sistema, ou energia do nível de energia, e a energia térmica do sistema. Né? Então, há uma competição entre essas duas energias que dita a população de partículas no késimo nível de energia. Né?
Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho mais um problema para colocar aqui, mas eu preciso tomar uma água aqui, que a minha garganta está seca. Vamos dar uma Fabiano. pausa? Oi? Sim? Fabiano, tem como, assim, se não for ruim pra você, cara, você passar aí, tipo, copiar o que você quer desse segundo exercício, tipo uma pergunta, alguma coisa, para ficar só mais um pouquinho organizado aqui? Olha, esse exercício nada mais é do que vocês fazerem todas essas contas, né? Vou ter que realmente parar um pouquinho, que a minha garganta está falhando. O que eu quero aqui é que vocês refaçam as contas. A pergunta é, qual que é essa é a pergunta, certo? No final das contas, o que eu quero fazer? Eu quero que você ache o número de partículas que estão no 40º nível de energia. Certo? Então, resumir o problema em uma única pergunta. Qual que é a população de partículas no 40º nível de energia? A resposta é essa aqui. Certo? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam usando essa ideia do gás de Boltzmann, que é essa ideia de que eu tenho energias discretas, né? Energias discretas. Pelo meio do caminho, eu quero que vocês façam aquelas tabelas lá, né? Tipo essa tabela aqui, eu quero que você faça essa curva de nível, né? Depois, usar aquele processo de maximização pela técnica de multiplicadores de Lagrange, né? Pessoal, muito bem. Eu vou pedir 10 minutos de descanso. Pode ser tudo bem para vocês? Tudo bem, tranquilo. Eu vou Essa fazer aula o seguinte. são 2 horas de aula, essa aula? Eu acho que vai passar um pouquinho para que a gente consiga finalizar o tópico da prova para vocês entregarem, tá? Eu acredito que a gente vai até as 4 e pouquinho hoje. Eu vou interromper a gravação aqui, pessoal, e aí eu vou mandar um outro link para a segunda parte da aula, tá bom? A gente se encontra em 10 minutos. Beleza. Tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui. Eu mando o link para vocês no WhatsApp, tá bom?